Você é do time também que acredita que para investir em um negócio você precisa ter muito dinheiro? Pois é, eu também era essa pessoa e quebrei a cara, acabei perdendo mais de 100 mil reais. E se você quiser abrir um negócio, se você está abrindo um negócio, começando um negócio agora, ou querendo expandir o negócio, pare tudo que você está fazendo e assiste esse vídeo para você aprender comigo. Talvez esse vídeo possa te salvar de uma furada, assim que eu já percorri esse caminho, eu sei, e talvez esse vídeo te economiza também muito dinheiro, tá? Vai ser um vídeo rápido, eu vou contar um pouco da história de como eu comecei a empreender, para você aprender com o meu erro e não cometer, tá? Você não precisa de muito dinheiro para começar a empreender. E eu vou te mostrar e vou te provar isso com a minha história. Em 2016, eu queria empreender, eu não sabia como, nem sabia o que fazer da minha vida, eu só queria empreender, eu tinha esse sonho. E na época eu até tinha um bom emprego, eu era oficial do exército, eu era militar temporário, eu tinha mais uns 3 anos para cumprir de serviço militar. E eu estava juntando dinheiro e falei, bem, eu quero empreender, preciso empreender para salvar minha vida e salvar a vida da minha família, mudar a vida da minha família, dar uma vida digna para os meus pais, que foram pais muito jovens e não conseguiram ter uma vida financeira confortável. Então eu falei, cara, preciso empreender. E aí eu fui atrás de uma franquia, porque eu não sabia nada sobre negócio. Achei que para ter um negócio eu precisaria investir muito dinheiro. E encontrei uma franquia que cabia dentro do meu orçamento, entre aspas, porque eu encontrei uma franquia de churros, que o investimento inicial era de 100 mil reais. Porque eu comecei a pesquisar franquia, né? Pesquisei franquia de Subway na época, pesquisei franquia da Cacau Show, do Boticário, essas mais tradicionais, porque eu não sabia como começar o negócio, não tinha sequer ideia de como começar um negócio. E todas essas franquias eram 300, 400, 500, 1 milhão de reais para colocar e era um sonho muito distante. Eu só tinha um carro, 30 mil reais juntados e um sonho. Então eu vendi o meu carro, peguei esses 30 mil reais e encontrei uma franquia de churros que o investimento inicial era de 100 mil reais. Eles tinham um modelo menorzinho, sem ser o de quiosque, era de um carrinho, e que eles pediam 100 mil reais para poder investir. Foi assim que eu consegui colocar esse meu primeiro negócio. Peguei o restante do dinheiro que faltava, comprei as coisas no cartão de crédito, parcelei em 10 vezes, peguei uns 20 mil reais com minha mãe emprestado, que depois eu paguei, e eu coloquei esse primeiro negócio. Tem até uma foto dele aqui que eu vou mostrar. Isso aqui sou eu com meu irmão em 2017, depois de ter colocado essa loja aqui de churros dentro de um supermercado extra. Nostalgia isso aqui é meu irmão lá comendo açaizinho na inauguração. Um beijo, meu irmão, saudade de você, te amo. Então sempre dando uma força, esse é meu irmão Juan. E aí eu comecei esse negócio e esse modelo validado da franquia não tinha validado nada. Era um modelo ruim, um modelo que não era saudável para o franqueado, né? Você precisava comprar tudo lá na franquia, os produtos eram congelados, então quando dava um erro no lote os churros se abriam, o ticket médio era caro, o pessoal associava os churros com uma coisa barata de rua. E por mais que você estivesse vendendo uns churros ali mais gourmet, os churros, o ticket médio era 15 reais, 16 reais, e as pessoas não queriam consumir churros. Eu estava no Nordeste, o clima era mais quente, o pessoal queria comer alguma coisa gelada. Então, com 6 meses eu aprendi que a franquia chegou com um modelo e eu comprei uma ideia, só que a ideia não era uma ideia boa, pelo menos não para aquele ponto, para aquela região, para aquelas pessoas que eu estava vendendo. Então eu comecei a fazer uma pesquisa para os meus não compradores lá dos churros e fui identificando que eles queriam algo mais saudável, algo mais gelado por conta do clima. E aí eu comecei a fazer algumas pesquisas, fazendo pergunta, peguei um caderninho assim, uma caneta e fui perguntando, poxa, por que você não comprou aqui os churros? Aconteceu alguma coisa? Você achou, ah não, Rodrigo, olha, eu prefiro comprar alguma coisa mais leve, eu acho que o churros é muito pesado, e o churros era grande assim, né? E aí eu fui entendendo que as pessoas estavam procurando alguma coisa gelada e mais saudável, então, pô, açaí, né? E aí eu vendi esse carrinho, toda essa estrutura que acredito me custou 100 mil reais, que tinha um forno, tinha um freezer, tinha essas recheadoras aqui em cima, que cada recheadora era caríssima, porque era de um inox, o material era tudo de qualidade, era bonitinho, né? Era validado assim, aí você paga também taxa inicial da franquia, né? Tem que comprar um estoque alto para poder começar. Tinha umas embalagens assim, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui essa foto para você ver, ó. Tinha essas embalagens aqui, ó, que custavam o olho da cara. Você tem que comprar. Não sei se tem mais embalagem ali atrás de mim, tá vendo? Então,
Bem, para começar um negócio, eu entendo que é o modelo da franquia, mas para começar um negócio, eu não precisava dessas coisas, né? E aí foi que veio a minha segunda. Eu fechei essa loja, vendi essa loja aqui, todos esses equipamentos, para um cara que já tinha uma loja de churros na rua. Eu esqueci o nome dele, acho que era Rubens. Ele acabou me pagando uns 7, 8 mil reais em toda a estrutura, nas recheadoras, no carrinho. Eu só fiquei com o freezer aqui, tá aqui dentro, que o freezer, essa estrutura aqui é aberta para caber um freezer, aqui tinha um forno. Vendi o forno individualmente para um cara que tinha uma loja de coxinha, vendi o forno para essa loja de coxinha, fiquei com o freezer e vendi toda a estrutura por uns 5, 6 mil reais. Peguei mais uns 10 mil reais, vendi um carro que eu tinha na época. E coloquei essa loja de açaí aqui, tá vendo? O freezer aqui dessa pontinha aqui era o freezer que estava dentro daquela estrutura dos churros. Essa daqui era a linha de servir para colocar os complementos ali do que o cliente começava lá da direita para a esquerda, né? Porque era um fluxo, o fluxo das pessoas, elas andavam nesse corredor, nessa direção aqui, né? Eles vinham de lá para cá assim, ó. Então deu para entender, né? Aqui era a estrutura onde você botava os complementos, granola, fruta, chocolate, todas essas coisas que hoje em dia se colocam no açaí. Aqui esse móvel aqui, o do meio, parecendo uma escadinha aqui, onde ficavam as caldas, os doces de leite. E esse móvel aqui eu não entendi porque eu fiz de uma cor diferente, só sei que foi o que fiz. E coloquei aqui esse móvel quadrado. E pode ver que a loja não tinha nenhuma estrutura, né? Era um negócio meio feio. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui pra você ver. Então, poxa, zero convidativo, né? Só que era o que tinha. Foi o dinheiro que deu pra investir. Deixa eu aumentar aqui pra gente ver. Ó. Então tinha essa estrutura aqui que o cliente vinha, né? Depois de pegar o açaí aqui no freezer. Já não tinha mais rodinha, porque dentro daquele carrinho de churros, eles já tinham tirado as rodinhas. Então não coloquei com a rodinha mais. Essa estrutura, essa bancada era para os complementos. E aqui, ó, tinha a parte da calda e tá vendo a balança aqui? A pessoa colocava a balança e pronto. Era essa a loja. Então, para fazer toda essa estrutura aqui de madeira, mais um estoque inicial, eu não gastei mais nem de 15 mil reais. Pô, para colocar uma loja por 15 mil reais, pode ver, eu cobri essa loja aqui. Você vê como é que você fechava a loja, Rodrigo? Eu colocava um pano assim, mandei fazer numa costureira lá em João Pessoa, que essa era a loja em João Pessoa. Eu mandei fazer uma lona assim, e eu fechava no zíper e tinha um final assim, um cadeado, mas qualquer pessoa rasgaria aquilo ali e levaria, né? Mas, enfim, tava dentro do supermercado e fechava o supermercado de noite e a gente abria logo cedo. Nunca tive problema de ninguém tentar fazer nada. Só que aí você deve estar se perguntando, Rodrigo, e essa loja? Isso aqui foi em 2017. Cara, eu sempre fui um cara pra frente, sempre fui um cara idealizador, nunca deixei me abalar, nem por esse prejuízo aqui que eu tomei, nem por ter começado feio assim. Isso aqui a loja já estava pronta, pode ver que ela estava limpando ali, aquela funcionária ali, ela estava limpando, foi minha primeira funcionária do açaí. Ela já vinha do churros, na verdade, a Duda. E depois de 2 anos eu fui melhorando esse negócio, fazendo umas capital de giro, fui melhorando a loja. E essa aqui é a loja no mesmo lugar. Olha só que linda ficou, né? Um freezer assim, ó, aberto, né? Pra colocar salada de fruta. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Salada de fruta aqui, uns toppingzinhos assim pra você colocar aqui de chicletinho, balinha, tudo bonitinho. Uma canequinha aqui, ó, pra poder colocar as colheres. A balança era a mesma. Aquela da primeira foto, né? Aquela de colocar a coxinha, veio aqui pra cima. Já teve uma decoração aqui por cima, uns galhos, muito mais bonita, né? Essa diferença aqui é de 2 anos, 2 anos. Aí você deve estar se perguntando, Rodrigo, e essa loja? As pessoas começaram a me procurar. Fiz um cardápio aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui em cima. Tinha um cardápio bem bonito. Coloquei aqui ó, algumas frutas aqui em cima para decorar. Ó, fiz um logo, ó, é mais que açaí, tinha o nome do Divino Açaí aqui que acendia. Então, cara, ficou muito linda a loja. O pessoal tiravam foto, foi muito interessante. Então, isso aqui serviu para eu aprender que eu não precisava de 100 mil reais para poder investir num negócio. Isso aqui para aprender que eu não preciso começar da melhor forma possível. Isso aqui foi que primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Então, tenho muito orgulho dessa trajetória. Acabei vendendo esse negócio, várias pessoas começaram a me procurar
para colocar a franquia desse negócio. Eu até coloquei um carrinho móvel, comecei a ir para festa com essa mesma arquitetura aqui, um carrinho lindo. Eu ia para festa, ia para evento. E só que eu vendi essa loja aqui em 2020, em 2021 eu vendi para um amigo, porque eu já tinha uma outra oportunidade de negócio, um negócio melhor, um negócio mais escalável, que é inclusive um dos negócios que eu tenho hoje. Tenho muito orgulho dessa história, mas eu quis trazer aqui esse relato para te dizer o seguinte: você não precisa de muito dinheiro para começar, você não precisa começar da melhor maneira, você só precisa começar. E o ideal é que você comece pequeno mesmo, porque você vai errar em algum momento da sua vida. Você vai cometer erros que com certa experiência você não cometeria. E aproveite para errar barato, errar com baixo investimento. E é por isso que eu sempre aconselho as pessoas que me procuram, que vão começar um novo negócio, cara, começa barato. Valida o teu negócio, valida a tua comunicação, valida o teu fornecedor, valida o business, valida o lugar, valida o teu produto, porque aí você pode ajustar. E tudo que você ajusta quando é pequeno, fica mais barato de você ajustar, tá? Então esse é o meu recado, para que você não faça feito eu, lá em 2017, comece investindo 100 mil reais numa franquia sem nem ao menos validar a sua ideia, tá? Não faça isso. Comece feio mesmo, comece do jeito que dá, valide sua ideia e com o tempo vai melhorando aí o seu negócio, tá? Então, se eu ainda não te fiz esse convite, depois desse vídeo, um pouco dessa história, se inscreve aqui no meu canal, é disso que eu falo, sobre ajudar você a transformar o seu negócio em um negócio lucrativo, saudável, que cresce, que te dá muito orgulho de fazer você se sentir um empresário forte e deixar o seu legado, deixar a sua história aqui, para que a sua família sinta muito orgulho de você. Se você está na luta, você está no lugar certo, se inscreve aqui no meu canal, porque toda semana eu trago esse tipo de conteúdo. E eu vou deixar um vídeo aqui também muito interessante, que eu gravei até recente, né? Falei um pouquinho da história sobre endividamento, qual é a hora de se endividar, se quando começar um negócio você pode pegar um empréstimo, como avaliar isso. Então eu vou deixar esse vídeo aqui para que você possa assistir lá comigo. Eu te vejo lá no próximo vídeo, hein?